Vou tentar ser mais objetivo na minha pergunta e ter a resposta dos senhores. O número de favelas dominada por facção, por elementos estranhos ao Estado, como o governo dos senhores vão recuperar o território e tirar a população sobre o jugo dessas facções? Qual é o plano? Bom, o meu plano, que é um plano que até eu quero usar aqui o nosso governador, o nosso plano ele envolve a ocupação territorial permanente. Primeiro ato como governador, o meu gabinete vai ser dentro do Alemão. O gabinete do vice-governador vai ser na Maré ou na Pavuna. A Pavuna encarece a cesta básica do cidadão carioca, cidadão fluminense. A comida que chega aqui chega mais cara por causa do seguro. O Alemão hoje ele tem uma musculatura financeira e territorial e estratégica muito bom, muito grande, que irradia para toda a cidade. Você tem o outro lado, outro viés, que é Jacarepaguá, que você tem que entrar ali cortando as áreas que hoje estão sob o domínio da milícia ou do tráfico. Então você tem que ter um plano estratégico para isso. O nosso plano é exatamente esse. Nós vamos estar lá dentro, operando lá. Nós é que vamos perceber se a polícia está sendo corrompida, se ela está fraca, se ela está precisando de ajustes. Nós é que vamos perceber isso. Essa percepção é nossa. Nós é que vamos ter que dar o ritmo dessa batida. E a nossa batida vai ser isso. Nós vamos estar perante a população daquela localidade para transmitir a segurança e o conforto para que a comunidade consiga aceitar as transformações. Nós não vamos mandar um tenente, mandar um delegado lá. Não. Nós vamos estar lá. Em termos práticos... Só para concluir. Nós vamos estar lá. Ele vai estar dentro de uma escola, na comunidade, ele vai ver a precariedade da escola e vai cobrar, ou do município, ou do Estado, o que vai ser feito. Então, esse exemplo vai ser a nossa participação integral e dedicada a isso. Nós não vamos delegar função para isso. Nós vamos exigir que as instituições exerçam as suas funções, mas, ao mesmo tempo, nós vamos estar presentes para sentir se isso está acontecendo ou não. Esse é um ato, isso é uma coisa plausível que nós vamos ter. Deixa eu só reforçar agora, me permita, Rafa. Por favor. É o seguinte, o teu gabinete vai ser no Complexo Alemão, o do vice-governador na Maré. É super interessante, né? Dá até uma euforia, mas a gente precisa vir para a realidade. Sim. A polícia, para ir no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, fazer uma operação, mandou 2.500 homens. Em um único dia, mandou o BOP inteiro, mandou a Polícia Civil inteira praticamente, para que pudessem estar ali um dia, né? A gente sabe que o Complexo do Alemão tem um número de criminosos ali absurdo. Eu acredito que é bem razoável o seu gabinete ser lá. Se você comunicar antes, se você construir antes e fazer padrão Sérgio Cabral, né? Se você pedir um apoio da Força Armada e tal, e você monta um gabinete lá, né? O Sérgio Cabral já fez isso em 2010. Não, ele não fez isso. O Sérgio Cabral, eu vou divergir de você. Fica à vontade. Sérgio Cabral não fez isso. Ele fez um engodo, criou-se um nome e colocou o policial lá. Eu estou dizendo que a estrutura do governo vai estar lá. O secretário de habitação vai despachar lá. Sim. O secretário de transporte vai despachar lá. Ou seja, eles vão ver e vivenciar as demandas e as necessidades. Eu entendi isso. É diferente disso de que o Sérgio Cabral fez. O Sérgio Cabral não fez nada. Ele fez uma UPP, deu um nome, ia lá, tinha uma cerimônia, tinha um lengo-lengo, avisava uma semana antes, tal. O BOP chegava com a reta escavadeira, fazia a limpeza do lixo lá, etc. Isso é uma coisa. Agora, você dizer que a polícia vai entrar e quase 2.000 homens, que foi lá, sei lá quantos homens foram no Alemão, você vai precisar disso constantemente? Não. Porque nem o bandido tem musculatura e nem a polícia precisa, porque daí você vai estar subestimando a inteligência policial, a inteligência do Estado. Mas a constância disso é que vai fazer essa transformação. Nós não queremos replicar o que foi feito. Nós queremos fazer uma coisa diferente e que traga resultado para o cidadão, que ele sinta isso. Não que a polícia foi lá um dia, matou 100 e pouco
e não deu resultado de nada. Está todo mundo nos seus postos lá, Eu compreendo. repostos. Candidato, é o seguinte, é porque a região da Maré, ela tem diversas favelas e mais de uma facção dominando ali. Sim. Então ela é gigantesca. Você falou que o Exército, então nós temos que partir para o que já foi feito. O Exército gastou 1 bilhão. Eu não tinha esse número, mas vou presumir que isso aí é verdadeiro. Se o Exército gastou 1 bilhão ali ao longo de vários anos, é porque ele tem uma complexidade logística, uma complexidade de material humano, de material de aparelho de segurança pública, de inteligência, tudo isso. Olhando para os números, e aí acho que a gente pode ir para os números, acho que nada foge aos fatos, né? O fato se impõe, os números se impõem. A Polícia Militar tem 40 mil homens, eu não sei o número exato que tem de efetivo para você poder botar esse plano em prática, porque você tem a escala de serviço, você tem os projetos, como você falou agora, projeto voltado para prevenção de drogas, você tem pessoas cedidas, você tem pessoas baixadas, você tem pessoas no serviço administrativo, você tem inúmeras dificuldades. Então, se a PM tem 40 mil homens e a Polícia Civil tem 8 mil, eu presuponho que você não deve ter aí, no máximo de 10 a 15 mil homens operantes, seja para você distribuir na tua política pública da forma como você deseja. Na Maré, no Complexo Alemão, na região de Jacarepaguá. E aí ainda falta a área da Pavuna, ainda falta a Zona Oeste, ainda falta o estado do Rio de Janeiro, perfeito? Porque tudo que nós estamos falando aqui é a cidade do Rio de Janeiro. Você ainda tem outros 91 municípios. Porque a cidade é só um dos 92 municípios. Então, eu não consigo ver em número de homem essa capacidade. Quando você cita sobre a inteligência, o acompanhamento desse espalhamento e esse trabalho, eu também penso nos números. E vejo que é praticamente inoperante, né? Executar isso. Então, por isso que os modelos passados, ainda que eleitoreiro, ainda que com marketing, ainda que sem o propósito de resolver, só o propósito eleitoreiro ou para desviar dinheiro, seja lá o que for, precisou do Exército. Porque o Exército entra com a mão de obra mais barata, o Exército entra com uma rigidez, o Exército entra com a engenharia deles, o Exército entra... Não fizeram? Tudo bem, aí era o político da época. Mas olha o número de dinheiro que foi gasto, esse dinheiro não tem hoje. O apoio do governo federal também não se tem hoje, igual o Sérgio Cabral tinha com o Lula. Então, como fazer? Eu adoraria, eu quero assistir isso. Eu quero assistir, Você vai assistir a região de Jacarepaguá, o complexo do Alemão, da Penha e a Maré. Só que ainda nós temos diversas outras áreas, né? E esse espalhamento vai ser absurdo. Por exemplo, eu sou natural de São Gonçalo. Eu vi o espalhamento em São Gonçalo. Aonde eu andava antes da UPP, hoje já não posso andar mais. Então, por que o Estado deixou desse jeito? Volto a dizer, qual é das três coisas? O Estado é totalmente corrompido e comprometido, isso inclui comandante de batalhão de polícia, titular de delegacia, isso inclui vereadores, prefeitos, deputados, o judiciário, ou o Estado é inoperante? O que acontece? Porque senão, o que a gente pretende ouvir de forma objetiva, qual é o plano? Ok, ele não vai passar de um plano, porque ele não é execuível. Então esse é meu ponto, por favor. Posso fazer uma complementação aqui? O plano de segurança que a gente está proposto a executar, ele é um plano intersetorial. Né? Então, primeiro que a gente entende e sabe que é impossível ocupar 2.000 favelas. De maneira definitiva. Isso é impossível, humanamente possível. A polícia deveria ter no mínimo 10 vezes o tamanho que tem e talvez ainda assim não fosse possível ocupar as 2.000 favelas. Então, mas eu também não posso deixar de ocupar aquelas que, em números reais, trazem os principais prejuízos à população fluminense. Então, por exemplo, o seguro de carro e o frete de mercadorias ele é mais caro no município do Rio de Janeiro, por exemplo, porque o índice de roubo de cargas é alto. Por onde chegam essas cargas? Elas passam basicamente pela linha vermelha e pela Avenida Brasil. Então, quais são as comunidades que mais dão alteração? Vamos para os números. Não sei, vou chutar aqui. Alemão e Maré, por exemplo. Talvez Vigário Geral dê alteração. Enfim, mas Alemão e Maré. Então, quando eu ocupo Alemão e Maré, fazendo o trabalho e valorizando a inteligência, eu consigo prever. O bandido ele não decide na hora que a polícia entra para onde ele vai.
Ele já sabe para onde ele vai. Então precisa existir um trabalho de inteligência anterior, e isso vai acontecer com a modernização de inteligência, o aumento de tecnologia, integrando em tempo real os dados de PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, no caso, né, que é quem tem o Estado tem acesso, através do CICO, com uma interoperacionalidade modelo X-Road, que não é uma novidade também, não é uma coisa que eu estou inventando a roda, não. Através disso, a gente consegue ocupar um território, prever para onde esse marginal vai e executar operações pontuais para prender esse marginal que espalhou. Na ocupação deste único território, ainda que seja um território muito grande, como a Maré, por exemplo, são várias comunidades ali dentro, muita gente, várias, só de escolas públicas municipais, por exemplo, tem 22 dentro da Maré. Então, assim, a gente está falando de uma cidade. Então, você ocupar uma cidade com uma força policial e não uma força armada é extremamente complexo, mas vai poder ser feito. Então, estratégia na hora de ocupar, para você conseguir, por exemplo, ter uma via de acesso seguro para o escoamento da produção do Rio de Janeiro. Então, que aquela ocupação tenha resultados reais para a população, Glauber. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, eu estou falando de interseccionalidade e interoperacionalidade entre as polícias. Hoje, a Polícia Militar não conversa com a Polícia Civil. As informações que a Polícia Civil tem, a Polícia Militar não consegue acessar. E ela precisa acessar. Então, isso é trabalho de tecnologia. Trabalho de inteligência e investigação precisa acontecer antes da operação policial. Quando acontece a operação é porque seu plano de segurança já falhou. Então, em termos práticos, eu não preciso ocupar as 2.000. Eu posso ocupar aquelas comunidades que me trazem mais problemas em números gerais, começar a operar nessa comunidade, resolver esta comunidade para ir trabalhar com o setor de inteligência e resolver nas outras comunidades. Naturalmente, pessoal, o plano de governo vai estar disponível para todo mundo ver, um plano de mais de 100 páginas. Eu estou fazendo aqui um resumo. E aí eu preciso, naturalmente, também está no plano de governo, equipar e modernizar as forças de Glauber. O Rio de Janeiro ele não fabrica fuzil. A gente não tem fábrica de fuzil no Rio de Janeiro. Mas não temos um aparelho de raio-x nas rodovias. Exatamente. Sim. Por onde entra o fuzil? Agora ele até vai poder entrar voando, né? Porque tem um drone novo e tudo que carrega, mas vamos lá. Por onde ele entra? Ele entra pelo porto ou pela fronteira seca? São Paulo é um hub logístico de facção criminosa. Então ele vem pela Dutra. E aí eu tenho lá a barreira fiscal, e na barreira fiscal não tem equipamento de raio-x. Então a implementação de equipamentos de raio-x, cachorro, unidades K9, descentralizadas, especializadas em descaminho, contrabando e entrada de armas, tanto na divisa com o Espírito Santo quanto na divisa com São Paulo, está no plano de governo. Eu diminuo a entrada de armas. Então, a rotatividade desses policiais, porque eles não fiquem muito tempo ali naquela atividade, que a gente mude os policiais de local, é importante. Isso é uma política, por exemplo, que a Receita Federal adota. Ela muda os fiscais de Receita Federal do local. Porque você evita que ele seja corrompido pela pessoa que vai passar ali, etc. Então, esse é um ponto. Além disso, a ocupação, a valorização do policial militar, a recomposição salarial de todos os servidores públicos, não só do policial militar, de maneira fiscalmente responsável, prevenir o crime de forma intersetorial, como eu falei, educação, cultura e esporte, polícia de proximidade. Não tem mais polícia de proximidade. Eu, quando estava na escola de formação de polícia, eu tive muitas aulas de polícia comunitária, mas muitas aulas. Falei assim, a polícia comunitária ela não resolve problema de facção criminosa, mas ela aumenta a sensação de segurança. E sensação de segurança também é importante para o nosso plano de segurança, que a população se sinta segura e passe a viver a vida da cidade. Então, tudo isso está dentro de um plano muito grande, mas fato é, para a reocupação territorial, há efetivo para reocupar todas? Não, não há. Tem como reocupar todas de uma vez? Não, não tem. Então, a gente tem que reocupar de maneira estratégica, que a gente não precisa sair, que isso tenha resultados em diversas áreas do Estado, em economia, em educação, em transporte, mobilidade, etc. Qual vai ser ocupado primeiro? Plano. Olha os números, como é que a gente consegue, o que é mais fácil para o Estado, o que vai dar mais resultado. E executa ali. Nada de orelhada, tudo feito com inteligência, com interoperacionalidade, em trabalho em conjunto, inclusive com o governo federal, se assim for necessário. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal.